Oi, gente, a minha resenha é sobre o livro Lazer e Humanização, de Nelson Carvalho Marcelino, segunda edição, Campinas, São Paulo, Papiros 1995, coleção Fazer Lazer. Nelson Carvalho Marcelino é natural de Campinas, São Paulo, é sociólogo, licenciado em Ciências Sociais em 1972, mestre em Filosofia da Educação pela Pontífica Universidade Católica de Campinas em 1984 e doutor em Educação pela Unicamp em 1988. Desenvolve projetos e pesquisas na área do estudos do lazer há 20 anos. Participando de implantações de projetos nessa área em várias cidades do estado de São Paulo. Possui vários livros publicados, nos quais se destacam Pedagogia da Animação, Papiros 1990, Introdução às Ciências Sociais, Papiros 5ª edição 1994 e Lazer e Educação, Papiros 3ª edição 1995. O livro Lazer e Humanização é dividido em 7 capítulos, contendo também apresentação e bibliografia, com um total de 83 páginas. No primeiro capítulo, Por uma Sobrevivência Mais Humana, a violência urbana se tornou o principal alvo para o distanciamento das pessoas entre si e também com o contato com a natureza. Infelizmente, nos últimos anos, o que vem aumentando não é o lazer, mas o antilazer, atividade imposta com baixo grau de autonomia pessoal e alto grau de pressões e preocupações com o tempo. De acordo com o autor, para que haja uma mudança nessa forma de lazer, teria que recuperar o passado em busca do futuro, ou seja, a recuperação do homem como ser histórico e natural, em situações que coloquem os valores do lazer em seu modo de vida. Para que haja essa mudança, segundo o autor, o lazer não pode ser encarado como uma moda passageira, mas como uma questão de sobrevivência do homem. No segundo capítulo, Uma Palavra e Muitos Significados, a partir do momento que marca o início da transição do estágio tradicional para o moderno, é que a prática ou a necessidade do lazer adquiriu significação própria. Para fins de análise, dentro de uma mesma sociedade, temos 2 estágios para essa significação de lazer, dependendo de estilos de vida diferentes. A primeira, na sociedade rural, o trabalho frequentemente interrompido para conversas, canto, com as pessoas atuando de forma integrada e linear, dominando toda a história desde que ali estão. A segunda, na sociedade urbana, a industrialização acentuou a divisão social do trabalho, fazendo com que as pessoas façam parte de grupos variados, sem ligações uns com os outros, onde não conhecem histórias dos demais. Segundo o autor, a vivência do lazer se dá de acordo com a situação socioeconômica e a faixa etária, e mesmo o sexo das pessoas. Quanto aos valores atribuídos, os mais frequentes são o divertimento e o descanso. No terceiro capítulo, Uma Questão de Desenvolvimento, no Brasil, distingue 2 vertentes quanto aos valores do lazer. A primeira baseia na cultura da pobreza, concebe o lazer apenas para camadas privilegiadas. A segunda defende o estabelecimento de prioridades para o desenvolvimento em áreas básicas que se atinge o crescimento econômico. O raciocínio lógico quanto à primeira é que não seria justo atingir a pequena minoria da população. A segunda, confundindo crescimento econômico com desenvolvimento, coloca aquele como base para a eleição das prioridades de ação. Para o autor, as atividades de lazer constituem um dos canais possíveis de transformação cultural e moral da sociedade, sendo assim instrumentos de mudança que podem ser acionados qualquer que seja a ordem social dominante. A questão em si independe, portanto, de considerações ideológicas, já que no Brasil um fator a considerar é que o crescimento econômico não é distribuído igualmente. No quarto capítulo, Em Busca do Equilíbrio, o autor adota como Dumazedier 5 categorias quanto ao conteúdo das atividades de lazer: os interesses físicos, os práticos ou manuais, os artísticos, os intelectuais e os sociais. Mas conclui-se que a distinção entre os vários interesses só pode ser estabelecida em termos de predominância e representando escolhas subjetivas, aliás, evidenciando uma das características das atividades de lazer, ou seja, a escolha individual.
acredita que tanto a prática como o consumo em qualquer dos interesses no lazer poderão ser ativos ou passivos, dependendo da atitude dos sujeitos envolvidos e dos níveis em que são vivenciados. Equilíbrio parece ser a palavra-chave quando se fala das atividades de lazer em termos de qualidade. No 5º capítulo, o todo inibidor, as atividades de lazer estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. No entanto, quando se tem em mente as possibilidades que o lazer oferece em termos de variedade de ocupações ou das funções que possa cumprir, deixa de ser quantitativo e se transforma em qualitativo. O fator econômico é determinante até mesmo na distribuição do tempo disponível entre as classes sociais. Colocadas dentro de uma hierarquia de necessidades, as atividades de lazer passam a ser encaradas como bens de luxo, ficando restrita às camadas economicamente superiores, que nelas podem investir. No 6º capítulo, a democratização do espaço, para a efetivação das características do lazer, é necessário, antes de tudo, que o tempo disponível corresponda a um espaço disponível. E se a questão for colocada em termos da vida diária da maioria da população, não há como fugir do fato. O espaço para o lazer é o espaço urbano. Assim, o próprio espaço urbano passa a constituir um bem econômico, com a valorização absurda das áreas centrais, inviabilizando a construção de equipamentos públicos e incentivando o crescimento vertical. Nas grandes cidades, sobra pouca oportunidade espacial para a convivência. Os equipamentos urbanos para o lazer, quando concebidos, quase sempre são assumidos pela iniciativa privada, que os vê como mercadoria a mais para atrair o consumidor. Com o crescimento desordenado urbano, vamos vendo uma série de situações restritivas no que diz respeito à utilização do espaço para o lazer em nossas cidades. Nessa perspectiva, é muito importante a consideração das nossas cidades como patrimônios coletivos, ou seja, que se assuma a defesa do que modernamente vem sendo chamado de patrimônio ambiental urbano. Assim, a participação comunitária é fundamental para o conhecimento do valor do ambiente e incentivo a um comportamento destinado à valorização, preservação e revitalização urbanas. No 7º e último capítulo, Ação Cultural e Democratização, contar com o tempo e espaço disponível é condição necessária, mas não suficiente, para o aproveitamento do lazer. Ele carrega também possibilidade de se transformar num tempo de manifestação de valores destrutivos. Nessa perspectiva, para anular ou minimizar os riscos das atitudes destrutivas e da passividade, deve-se somar uma ação cultural democratizadora, atenta a seu duplo aspecto educativo, a educação pelo lazer e a educação para o lazer. A educação para o lazer pode ser entendida como uma ação conscientizadora da prática educativa, inculcando a ideia e fornecendo meios para que as pessoas vivenciem um lazer criativo e gratificante, tornando possível o desenvolvimento de atividades até com um mínimo de recursos, ou contribui para que os recursos necessários sejam reivindicados pelos grupos interessados junto ao poder público. Portanto, concluo que o lazer em si é muito importante, pois além de ajudar fisicamente o indivíduo, ele auxilia psicologicamente, contribuindo ainda mais no seu convívio social. Vale ressaltar também que nos dias atuais as pessoas estão sendo alienadas pelas tecnologias, gerando consequentemente o antilazer, que vem aumentando a cada dia. O autor usou uma linguagem simples, utilizou exemplos e várias citações para reforçar essa ideia e diversas outras abordadas no decorrer do livro, o que facilita muito a leitura e o entendimento do leitor. Além disso, em alguns capítulos, expôs suas próprias conclusões a respeito do lazer e, acima de tudo, no decorrer da leitura e as palavras expressadas nela, nos leva a uma grande reflexão sobre o tema, visto que muitas pessoas consideram o lazer como forma de acomodação e, como podemos ver, isso não é verdade.